uma convidada super especial, a Sol Personal. E nós vamos conversar a respeito da vida dela e da profissão dela, né? A Sol é corredora, maratonista. Corredora, corre a Sol, hein? O dia inteiro para dar conta da vida de professora de... Ela é prof de educação física, personal agora, né? E também eu quero lembrar a todos que hoje os Pix que acontecerem durante o nosso programa serão destinados à Casa Anjos. A Casa Anjos atende em torno de 200 crianças de 6 a 12 anos, faz vários projetos então assistenciais, vários projetos sociais para essas crianças. Nós contamos com vocês. Peguem o celular aí e comecem a fazer o Pix, tá? A chave Pix deles é o CNPJ, tá nos meus stories e também ali no feed de notícias. Bom, então, Sol, vamos apresentar oficialmente essa maratonista que recentemente esteve correndo fora do país. Isso. Ela ficou entre as 20 mulheres classificadas, brasileiras, né, classificadas na maratona de Boston. E também tem um super título aí, né, que ficou como a vencedora da TTT, que é uma maratona que acontece na areia. Ela vai contar um pouquinho mais pra nós. E eu tava dando uma olhada, Sol, na história dessa maratona, né, de Boston. Que história linda, né? Uhum. Foi a primeira maratona aí que aconteceu, uma das primeiras maratonas que aconteceram, e foi a primeira vez que uma mulher correu. Exatamente, foi lá em 1967, onde a primeira mulher resolveu participar de uma maratona, onde até então eram só homens que corriam, né? E ela se inscreveu com o nome simplificado lá para não ser identificada, e quiseram tirar ela da prova e tudo, mas ela persistiu, o namorado dela correndo ao lado dela ajudou, e ela conseguiu concluir a maratona e foi a primeira mulher. E então eu concluí uma maratona em 1967, lá em Boston. Em Boston. E era um meio muito masculino, né? Só homens participavam até então, né? Tu vê. Então já temos aí uma linda história de uma mulher que conseguiu abrir espaço né? para outras tantas. E aqui está a Sol, né? Fazendo jus àquela primeira. Representando. E Sol, me conta aí. Vamos falar primeiro dessa maratona de Boston, que eu tô super curiosa para saber. A gente faz assim, a gente resolve correr, se inscreve, vai. Como é que é? Não. A maratona de Boston é uma maratona, uma das major, né? No mundo existem 6 grandes maratonas e a maratona de Boston é uma delas, né? Então, para poder participar, o atleta precisa se qualificar para chegar lá e participar dessa maratona. O que seria se qualificar? Participar de uma outra maratona até um ano antes, aqui no Brasil, no meu caso, né? Desde que essa maratona esteja apta, né? Dentro da seleção que eles designam, né? Como apta a participar. Eu fiz o ano passado a maratona de Floripa, foi lá mais ou menos nessa época, o ano passado, né? Foi onde eu consegui o meu tempo para me qualificar e poder me inscrever para a maratona de Boston. O que seria se qualificar? Cada pessoa dentro da sua faixa etária, ela tem que atingir um tempo específico, né? No meu caso era de 40 a 44 anos, o tempo que eu deveria conquistar nessa prova seria de 3 horas e 40, no máximo 3 horas e 40. Eu fiz em 3 horas e 31, ano passado a maratona de Florianópolis, e aí consegui me qualificar, né? Me inscrever para me qualificar a participar da maratona de Boston. É todo um processo que tu participa para poder chegar até lá. Então a gente vai lá correr, mas a gente sabe que conquistou aquele espaço para ir até lá, né? É tipo um currículo que tem que estar pronto para poder apresentar e se inscrever. Tem que estar apta a ir, né? Ter condições, estar correndo bem. E aí tu foca na preparação para ir até lá, né? Isso eu quero saber. Tô bem curiosa para saber como é que a gente se preparação prepara. para uma maratona, ela é bem longa, em média 4 meses, e de treinamento específico. E ter uma orientação para isso é fundamental, né? Porque maratona são 42 quilômetros. E
e é sempre muito desafiadora, né? Não basta só correr, tem que ter uma preparação, desenvolver uma resistência e estar apto a correr essa distância para correr bem do início ao fim, né? Sim, porque tem várias intercorrências, né? Tem Tudo pessoas pode acontecer. Param no meio do caminho, dá cãibra, tem intercorrências de saúde graves, né? Tem que estar apto de forma física, né? Neuromuscular também, toda a preparação neuromuscular é fundamental para ir correr uma maratona. Então, não basta dizer eu quero ir correr uma maratona. Não adianta só correr, gente. E sempre, né, oriento que qualquer preparação ou para ir correr tem que ter a orientação de um profissional, né, da área da educação física, para ele poder te acompanhar, prescrever o treinamento e tu se preparar e ir apto a correr uma maratona, né? 42 quilômetros. É bastante tempo correndo, né? Nossa, muito tempo correndo, gente. Eu fiz a maratona de Boston em 3 horas e 17. Nossa, quebrou o teu tempo de Florianópolis. Exatamente. Então. Isso, melhorei a minha própria marca, como se diz, né? E é uma prova difícil. Ela é uma prova com muita altimetria, então altimetria seria subidas e descidas. O tempo também a gente nunca sabe como vai ser, a gente tem que estar preparado para todas as adversidades que acontecem no momento, né? Então o condicionamento é fundamental. Maratona é maratona, né? E me diz uma coisa, com relação ao trecho lá, foi inverno ou verão que tu correu? Era primavera. Ah, que beleza. Foi no mês de abril desse ano, era primavera, mas o dia foi um dia chuvoso, choveu durante toda a prova, tava frio e estavam lá, tinha 30 mil pessoas participando, né? A gente vai com muita empolgação, só de estar lá é uma vitória. E aí depois que tu começa a correr, a energia do povo lá é muito incentivador, a torcida local é em todo o percurso da prova, a prova passa por 6 cidades, né, do interior até chegar ao centro de Boston, então tem muita torcida local, o pessoal lá vibra, e eles estavam lá, né, na chuva torcendo, tinha crianças, tinha adultos, idosos, todo mundo torcendo por nós corredores. E isso é uma energia que tu recebe, é surreal, assim. Sim, porque é um clássico, né? Essa corrida. Ela é clássica, é tradicional. O esporte lá é muito incentivado, né? Muito incentivado. Fiquei bem, assim, chocada com essa energia que tem, né? A vibração pelo esporte que tem lá em Boston, principalmente. É um pouco diferente daqui do Brasil. Um pouco diferente do Brasil. A gente ainda tá aprendendo muito, né? Muito, evoluímos, mas estamos aprendendo ainda. Lá foi uma experiência incrível, surreal, assim. Quem puder ir, eu aconselho ir. Mas antes tem que fazer a marca, o currículo, a preparação, né? A preparação é fundamental. Chegar lá e correr. Tem que se qualificar para ir. Sim. É fundamental. Então essa foi uma experiência incrível de eu ter ido participar, né? Como atleta amadora, né? Que legal. Agora vou ter ir para as outras. Opa! As outras major, né? Já temos planos, então. Temos. Quais são os próximos? Dá um spoiler aí pra nós. Não, com essa marca que eu atingi em Boston, eu posso me qualificar para o ano que vem correr a maratona de Berlim. Espero que assim seja, né? Espero que não seja no inverno. Não vai ser no outono, não. Acho. É no outono? É no mês de setembro que corre sempre. Então a gente sempre se planeja um ano antes a nossa ida a essas provas, né? Legal. Tu já tá pensando, já tá com ela engatilhada. Olha! Então haverão muitas outras, né? E agora tu me conta a respeito da TTT, porque eu sei que essa competição é uma competição diferente, né? Porque ela acontece na areia. Então a gente tem aquela coisa assim que muitas vezes os pacientes falam: ai, doutor, eu quero caminhar na beira da praia, eu quero correr na beira da praia. Eu sempre oriento, não, só um pouquinho, beira da praia não é o local mais adequado para pessoas, né, que têm alterações degenerativas, enfim, que têm dores, correrem devido à instabilidade do terreno, né, que muitas vezes está para baixo, muitas vezes está para cima, areia fofinha. Mas agora nós estamos falando de atletas, né? Como é que é correr na areia? Assim, existe um preparo diferente de correr diferenciado para correr lá? Como é que é?
Como é que é essa prova? A TTT é uma prova muito tradicional aqui no litoral gaúcho. Ela é uma ultramaratona de 84 quilômetros. Mas você corre sozinho isso? Tem muitos atletas que fazem essa ultramaratona sozinhos. Ela é bem tradicional. E esse ano lançaram a maratona, primeira edição, a qual eu participei. Me preparei muito e fui a campeã dessa maratona, tá? Uma maratona totalmente na areia. Mas a prova em si ela é muito tradicional. O próximo ano vai ser já a 18ª edição, se não me engano. E o pessoal faz a ultra individual, pode fazer em equipes, revezamento, tanto em dupla, quarteto, octeto. Aí vai do condicionamento de cada atleta, né, participar desse evento aí. Mas ela é aberta para todas as pessoas. Mas correr na areia não é simples assim, né? É um terreno que exige um pouco mais de esforço, tu sente, é pesado, aquele clima do litoral é mais pesado, o desgaste é maior, como um todo. E eu, para participar dessa maratona, fiz todos os treinos na areia, no próprio percurso, né? Nossa. Então isso me preparou muito para essa prova, foi fundamental. Correr, fazer todo o treinamento, a preparação para mais uma maratona na areia. Então isso fez muita diferença. A maioria do pessoal não tem essa possibilidade, né? Corre aonde está, vai se preparando para ir participar. Então o pessoal sofre, porque geralmente é no final de janeiro, é um dia de muito calor, é o nosso verão. Então o desgaste é muito maior, né? Considerando o calor do mês de janeiro, o verão, é bem sofrido, né? Então não aconselho qualquer pessoa a participar. Nunca correu, vou lá participar. Sempre acontece muitas intercorrências, eu já vi várias, é bem complicado, então tem que estar preparado, condicionado para correr qualquer distância. Pode ser o 8, pode ser o 6 km, o 12 ou 16, que é no revezamento. Os 84, então, nem se fala, né? Correr uma ultramaratona na areia, acho que exige muita preparação, né? A longo prazo. Então é um desafio muito grande para quem quer participar, mas eu aconselho, é muito bom. Eu sou corredora de areia, eu amo, já participei de inúmeras edições. Pretendo ano que vem ir de novo. Ui, vamos reforçar esses joelhos. Hein, Sol? Sabe que eu tenho. Eu não sou muito do mundo assim da corrida, né? Como diz meu filho, o máximo que a minha mãe faz é correr atrás do hambúrguer. Mas só que tem que ser sem glúten, né? Então, eu recebi esses tempos um paciente que ele tem 82 anos. E ele corre há 10 anos essa maratona, gente. Acredite se puder. Claro que ele vai no tempo dele, ele não vai pra ganhar, tá? Mas ele veio pra mim porque ele tava, enfim, tem osteoartrite de joelhos, enfim, normal, né? Que se tenha depois de uma certa época da vida. E ele queria que eu o ajudasse a reduzir dor, melhorar a mobilidade pra ele continuar correndo. Então, assim, a gente tem que desmistificar isso, de que o paciente que tem doenças articulares, e muitas vezes doenças articulares avançadas, ele tem que ficar em repouso. Não. Ele pode, inclusive ele deve fazer exercício. Se tu já vem num histórico como a Sol ou outras tantas pessoas que já fazem esporte de impacto, não há porquê, depois de uma certa época, dizer que não, isso não é pra mim. Claro que a corrida não é pra todos, assim como vários esportes não são pra todos. Mas é possível. E esse paciente, nós fizemos algumas técnicas regenerativas nele para que ele voltasse a correr. E ele continua correndo. Ele vem, revisa comigo, cuida da saúde geral, né, para não evoluir o processo degenerativo, e tá correndo. Então eu descobri a tal da TTT através de um paciente, não sabia. E aí, quando ele falou que corria na areia, eu falei, meu Deus, vou ter que pesquisar isso aí, porque, né, indico ou não indico, deixa ou não deixa, aquela coisa de médica que quer. E aí eu vi que é um percurso longo, né, mas que realmente exige que a pessoa tenha um preparo, porque correr na esteira, correr fora na cidade é completamente diferente, né? Preparo desde a questão neuromuscular até cardiorrespiratório, né? O preparo como um todo, o treinamento do corpo como um todo, não é só sair correndo, né? Sim. Para começar a correr, inclusive, não é tão simples assim. Primeiro é importante fazer uma avaliação cardiológica, né? Ver se tu está apto. E aí, a partir daí, procurar uma orientação de um profissional, né?
Pra preparar, né? Para te preparar, porque hoje em dia existem muitas intercorrências, né? E a pessoa só descobre quando está fazendo. É melhor estar apto desde já, sabendo, conhecendo a saúde como um todo para começar uma atividade. Não só a corrida, qualquer outra atividade, né? Então, a orientação do médico e fazer uma avaliação eu acho fundamental e procurar sempre um profissional para te encaminhar, te conduzir pelo melhor caminho e fazer a coisa certa desde o início, né? E tem muitos idosos que tu vê correndo? Muitos, né? O que mais chama atenção e é Nossa, admirável de lindo. ver são muitas pessoas hoje participando cada vez mais das provas, corridas, de qualquer distância, 5, 10, 12, 15... corridas de aventura, não existem limites hoje, né? Todo mundo é capaz, né? Então é bonito de ver, tá? Os idosos participando. É lindo, né? Participando. São pessoas muito mais ativas do que antigamente. Graças a Deus, hoje são muito Mudou ativas. a cultura, né? Os idosos são jovens. São jovens. São os jovens idosos de hoje, né? Então é bem admirável de ver. Cada vez mais tem nas provas. E é lindo de ver eles frequentando academias, né? Fazendo cada vez mais. Também observo que eles aderem muito mais ao exercício. A adesão é muito. Eles são extremamente disciplinados. Claro, já atinge uma época da vida em que as outras coisas fazem sentido, né? São disciplinados, são frequentes, estão todo dia lá, se preocupam com a saúde e levam uma vida com mais alegria, assim, né? Claro. São mais motivados. A atividade física como um todo é uma forma de incentivo a tu viver melhor, né? Sim. E fazer amizades, conversar com as pessoas, sair de casa. Então, pro idoso, eu acho que é o melhor remédio, né? Com certeza. Como eles mudam quando começam a fazer exercício. Antigamente, o trabalho era considerado um movimento de suficiente. Faz algum exercício físico, fulaninho. Trabalho, né? Por quê? Porque a gente... culturalmente, tô me movimentando, tô trabalhando. Dependendo do trabalho, ainda ajuda a gerar lesão, né? Então, quer dizer que não é um bom tipo de exercício, porque existe diferença entre a atividade física, que é aquilo que a gente vai fazer no nosso dia a dia, nosso trabalho, vai pra frente, vai pra trás. Agora, o exercício, aquele que realmente nós escolhemos pra nos ofertar saúde, aí tem diferença, né? Tem diferença. E vamos conversar a respeito da Sol personal. Mudou. Agora não é só maratonista, Sol personal. O que tu tem visto, assim, Sol, com relação porque tu já tem mais de 17 anos nesse meio, né? De atuação de atuação aqui em Caxias, enfim. E o que tu tem visto de mudança nesses últimos anos? Mudança do perfil das pessoas que te procuram, que procuram academia. Tem diferença, assim? Tem. Nos últimos 10 anos, assim, a adesão aumentou muito. Lá no início da minha profissão eram pessoas bem limitadas, era muito diferente. Nós, profissionais, não éramos tão valorizados como somos hoje. Ali nos anos 2000, 2005, 2006, 2007, até 2010, assim, nós não éramos muito valorizados. Sim. Aí depois dos anos pra cá, os últimos 10 anos, isso melhorou muito pra nós, graças a Deus, porque as pessoas começaram a aderir muito mais à atividade física. De forma cultural mudou muito. E nos últimos, 7, 8 anos, os jovens começaram a se exercitar mais. Deu um boom, assim. Temos muitos jovens na academia, desde crianças, adolescentes, sem falar dos idosos, né? Antigamente não era assim. Isso veio aumentando nesses últimos anos. É recente, mas melhorou muito a adesão, tá assim, além do normal, comparando com o início da minha carreira, né? Sim. Então, o que eu vejo, assim, a procura é muito grande. Hoje o pessoal quer se exercitar. Quer, nem que seja pela estética, enfim, cada um tem seu motivo em especial, e aí teve um boom drástico, assim, que melhorou muito pra nós, né, na nossa carreira, somos mais valorizados, mais procurados, e então eu fico muito feliz por isso, né, acho que eu escolhi a profissão certa. Teve visão. Porque hoje em dia, pra tu conseguir um bom personal, né, não é fácil conseguir horário. É difícil, um profissional qualificado é bem difícil hoje em dia.
Na época eu escolhi a educação física só simplesmente pelo fato de que eu gostava da atividade física, achava o máximo, eu disse, vou fazer educação física porque eu gosto, é isso que eu quero fazer, mas eu não tinha muita noção do que seria o real da educação física, né? Sim. Imagina, 17 anos. Aquela orientação. E fui estudando e eu gostava cada vez mais do esporte. Nunca tinha sido boa em nenhum esporte específico na minha adolescência, infância. Não. Eu era excluída às vezes. Não pode. Nossa maratonista, vencedora da TTT, tá nos contando agora que era aquela... sofria bullying na escola. Aquela que todo mundo chamava assim, tu ficava. Não joga nada. Eu só gostava, mas eu não tinha nenhuma técnica mais afinada. Então era um bullying, que na época existia muito bullying, mas não é que nem hoje, né? A gente, o bullying tinha outra visão dele, né? Te excluiu e era isso. E dessa turma toda ali da minha época que eu me lembro, eu sou a única que foi pra área da atividade física. Olha, sou a única, graças a Deus. Virei corredora, maratonista, atuo na área com muito gosto, muito prazer. Eu amo o que eu faço. A nossa rotina de trabalho é muito intensa. Como tu disse, achar um personal assim qualificado, que te dê uma boa orientação, hoje em dia tá difícil. Sim. Porque os jovens de hoje, eles têm outra visão. Sim. Tá? Quem tá entrando no mercado de trabalho hoje já é bem diferente do que eu, que sou de uma época um pouquinho mais antiga. Como um todo, né, Sol? Como um todo. Como as pessoas estão falando muito desses jovens que vêm entrando no mercado de trabalho agora. A questão do comprometimento, porque a gente veio de uma geração com alguns valores, né, com algumas cobranças diferentes. Não sei se hoje em dia é a geração mais informatizada ou, enfim, qual é a questão. Mas em muitos setores, agora pegando o teu gancho, muitos setores os profissionais vêm dizendo da falta de comprometimento de grande parte. Então, você que é jovem aí, que está começando no mercado de trabalho, é uma oportunidade gigante de conseguir se diferenciar perante os outros. Tem que querer. Né? Porque tem que querer, buscar. Tem que buscar, tem que trabalhar bastante. Hoje o profissional da nossa área trabalha bastante, ele começa sempre muito cedo, trabalha até muito tarde. A rotina de trabalho é intensa, tem que ter vontade de trabalhar, porque tem alunos aí procurando professor. Tem sempre aluno procurando professor. A nossa região aqui, o pessoal quer sempre uma orientação, um acompanhamento. Sim. E tá faltando professor. Tem muita gente desistindo da nossa área também, aqui na nossa região. Não sei por qual motivo, mas temos muitos professores desistindo de ser professor, mudando para outras áreas. Então, os qualificados estão sempre com a agenda cheia, trabalham muito, mas isso não é ruim, né? Porque o importante é tu gostar do que está fazendo, né? Sim. Não basta ser professor, tu tem que gostar daquilo que tá fazendo, né? Então... Sim, pelo jeito tu já gosta desde criança, né? Eu gosto desde criança, mesmo sofrendo bullying. Mesmo com bullying, mas tu sabe que, vou te dizer, a frustração é um remédio, né? É um remédio. Nossa, eu era excluída. E ali dali vem o desejo de superação. Porque se tá tudo perfeito... Eu, por exemplo, eu era... como é? Que botava tarde aquela... Capitã do time, só que era só a casca, né? Porque jogar que era bom não era nada. Provavelmente, se a gente estivesse na mesma escola, eu seria aquela que iria fazer o bullying. Ia me excluir, né? Ela ia me excluir. Mas eu fui persistente, fui pra área realmente porque eu gostava. Sim. Gosto até hoje, eu amo o que eu faço. Corro há mais de 15 anos, sou professora de corrida, professora de academia, personal. Amo o meu trabalho em todos os sentidos. Sim, a Sol é super apaixonada. Isso. Te acompanho nas redes. Também já tive a oportunidade de fazer durante a pandemia, fazer aulas contigo, lembra? Sim, a Sol já foi minha aluna. Sim. Depois ela me largou, tudo bem. Enfim, né? Mas deixei meu marido, né? Que por sinal dá um trabalho, né? Dá trabalho na academia, eu vejo, Enfim, né? O pessoal que é obrigado pela esposa a treinar. Sabe que a história dele é muito interessante. Quando eu conheci ele, já que esse programa é de contar histórias, né? Ele vinha fazendo aqueles treinamentos funcionais. Ele tem lombalgia de longa data, já tem uma alteração degenerativa, enfim, em virtude de vários fatores.
Mas ele vinha fazendo aqueles treinos muito dinâmicos, que não eram bons pra ele exatamente, porque ele costumava travar realmente a coluna. E aí quando eu conheci ele, eu disse, agora tu vai procurar uma personal. Foi aí que ele foi atrás de ti. Exatamente. Isso já faz, né? Mais de 5 anos. Mais de 5 anos. E ele dali persistiu. E o corpo mudou completamente. A lombalgia ele não trava mais. Eventualmente tem umas questões mais musculares, em virtude de outras. Do biotipo. Né? Do biotipo, das sobrecargas, do estresse, né? Mas ele teve. Enfim, tá super saudável, assim. Está, e já estava com uma cirurgia de prontidão. E ali estamos já há mais de 6 anos e não operou e espero que nem opere, né? Nem teria indicação no caso. Mas olha que legal, o exercício físico muito mudando a vida das pessoas, né? Através, seja de como tu falou assim, vou procurar pra melhorar meu corpo. Sim, ótimo. Sim. Só, a porta de entrada muitas vezes ela é estética. Ela é estética, sim. Mas no momento em que tu observa os ganhos que tu tem, que eles extravasam muito a questão estética, muito. É aí que vem a paixão pelo exercício, né? Os benefícios que a atividade te gera como um todo. Como um todo. Que no primeiro momento não vai nem entender o que é, né? Sim. É uma questão a longo prazo, então... aí que a pessoa vê o quanto é prazeroso a prática da atividade. Bem orientada, então só vai ter benefícios, né? E nesses casos, evitar possíveis ações cirúrgicas, né? Sim. Melhorar o teu condicionamento como um todo, desde a parte neuromuscular, fisiológica e ver que aquilo proporciona um bem-estar. E evita outras intervenções mais drásticas, no caso de ir para uma cirurgia ou fazer procedimentos mais invasivos, né? Exatamente. Olha, temos uma pergunta aqui. Fala aí, assistência técnica. Não, na verdade não é uma pergunta. É uma colocação. O Everton tá pedindo para que tu diga que tu tem o melhor exemplo de aluno. Na sexta-feira. O Everton, querido, é meu aluno há mais 5 anos, esposo da doutora Grazielli. Ele é muito esforçado. Isso não posso negar, né? Ele é muito esforçado. A professora é exigente. Sim. Sou eu, no caso. É exigente, mas ele é aluno muito esforçado, tá? Ele tá cada vez melhor. Se ele continuar tendo uma disciplina de frequência, ele vai ser cada vez melhor, né, Grazi? Sim. Se depender de mim, não vai retroagir, vai só avançar. Olha a prof, hein, elogiando o aluno. Foi bem melhor do que a prof da 5ª série, né, colega? A da 5ª série não teria boas referências. Então, muito bom, muito bom. E com relação aos jovens, crianças, o que tu acha? Porque assim, eu sou apaixonada por musculação, eu estudo e leio muito a respeito do tema, até para poder indicar e também porque eu pratico, né? E eu comecei, o meu filho agora de 9 anos, né, o Pedro começou já, enfim, a gente tá começando aos poucos, ainda não está especificamente com a profissional, mas no máximo ano que vem eu quero que ele comece com a profissional. Eu tô dando só umas diretrizes meio lúdicas pra ele, né, como ele joga futebol, pra que ele consiga ter um bom reforço. E eu venho observando na academia crianças perambulando e treinando. Sim. 11, 12 anos, Sim, né? O que tu acha disso? Crianças, muitos adolescentes presentes na academia, desde que com orientação no profissional, eles são todos bem-vindos, eles estão em fase de desenvolvimento e só pelo simples fato de estarem saindo de casa, né? Sim. Hoje em dia as crianças ficam muito presas dentro de casa, ficam muito no celular, então eles já crescem com desvios posturais. E eles chegando até nós, até a academia, a gente vai de primeiro momento conduzir com orientação esse aluno, respeitando a sua fase, né, de desenvolvimento, crescimento, a ter um melhor crescimento neuromuscular, postural, com enfoque, né? Cada criança tem uma limitação, cada criança é de um jeito, ou o menino é de um jeito, a menina é de outro. Então tem toda a questão hormonal envolvida ali, que pode dificultar de alguma forma, né? Ou aquele querer fazer, gostar de fazer, mas só pelo simples fato de estarem lá, já é vitorioso, né? Porque saírem de casa, irem até a academia. Quando eles chegam até nós, eles depois começam a gostar, aderir. Eles veem que é bom.
Nós temos inúmeras possibilidades de trabalhar, não é só a musculação. A gente vai trabalhando com movimentos, reforço, muita mobilidade, alongamento, porque eles estão em fase de crescimento, né? Então a gente tem que considerar toda a fase do crescimento e introduzindo os movimentos conforme, né, essas fases. A gente não vai sair botando peso numa criança. A gente vai oferecer possibilidades, né? Claro. Por isso que é importante o profissional. Possibilidades dele ir se reforçando, melhorando a postura, dando uma orientação de como se comportar e acompanhar, né, essa evolução. Eu mesma trabalho com muitos adolescentes, né? Vários adolescentes. Adoro trabalhar com adolescentes. Olha! É sempre desafiador. Sim, né? É uma fase desafiadora. Porque tu não é só uma professora, tu acaba sendo amiga, tu acaba sendo a psicóloga, tu acaba sendo mãe. Eles são, nós somos conselheiros, eles contam muitas coisas pra nós que não contam pros próprios pais. Então, tu acaba sendo uma pessoa de confiança desse jovem, né? Ele confia muito em ti. Primeiro ele tem que confiar para tu poder fazer um bom trabalho. Sim. Então é um contato muito próximo, que eles às vezes têm restrição de primeiro momento. Depois a gente se conhece e vai introduzindo um trabalho com mais qualidade, né? Eles se permitem, eles acabam adquirindo aquela confiança em ti, professor. Claro. Né? E tu é muito mais que um professor, então isso que é o bacana, né? Mas o jovem tá muito adepto agora ao meio da academia. Muito engajados. Eles querem ir pra musculação, eles querem ficar forte, querem desenvolver o corpo. Isso. Antes do que o próprio momento. E aí o profissional ele vai conduzindo, porque tem que ter um certo cuidado, né? Mas hoje é muito comum. Sim. Eu fico feliz porque eles saem de casa, né? Eles saem da frente do computador, eles vêm apreciar um momento de lazer. Porque a questão do culto à forma, né? Como eu falei antes, é uma porta de entrada. Ela pode ser positiva, se a gente souber levar na medida correta, servir de um primeiro degrau para colher os outros resultados. Claro que ela pode ser negativa, dependendo de como é que se vai conduzir, né? Mas eu vejo que os jovens, assim como tem muita questão do futebol por conta da Copa, né? Os menininhos, né, deu aquele boom. Também tem a questão de como há uma exposição na internet, né? Das pessoas musculosas, enfim. Mas eu vejo muito importante que a gente adapte muito as expectativas nisso tudo, porque aí sim pode haver um risco para a saúde, né? Porque aquele vamos lá, bodybuilder ou aquele, enfim, cara que tá na internet ou influencer, tem outros processos relacionados. Ele se baseia muito naquilo que tá na internet, exatamente. Né? Ele vem lá com a ideia, com o treino tal do fulano de tal. Então o professor tem que ser muito persuasivo nesse momento, né? Tem que ter conhecimento para saber conduzir isso. Por isso que eu digo e falo, os jovens podem sim ir para academia, desde que orientados, né? Exatamente. Não deixe teu filho ir lá treinar na academia de qualquer jeito. E essa é uma preocupação que eu tenho só, porque o que eu vejo? As academias, existem muitas boas, mas muitas delas estão virando um comércio. E aí fica nosso alerta. Em que há um professor para inúmeros alunos. Então é humanamente impossível o professor conseguir observar. Então, crianças, jovens e idosos, assim, eu não indico eu pessoalmente não indico academia sem personal. Tem que ter um acompanhamento. E personalizado, né? Porque o professor da academia não consegue dar conta. Não consegue. Geralmente nas academias como é que funciona? A academia oferece ali o professor da sala. Esse professor vai orientar todos os alunos inscritos na academia. Então ele vai dar aquela orientação, né, superficial, tentando atender a todos, e é o que ele consegue fazer, né? Claro. É um professor, dois para todos os alunos que a academia tem lá. Sim. O personal está lá conduzindo exclusivamente o seu aluno. O foco de trabalho é só o seu aluno. Então, ele vai direcionar um trabalho para o objetivo específico daquela pessoa, ou do adolescente, da criança, do idoso. É diferente. É um custo-benefício. Investimento. É um investimento na tua saúde, tá? Exatamente. Hoje em dia, a atividade física é um investimento na tua saúde. Para quem investir em medicação, em médico, né? Se tu pode investir... Para quem investir em médico, tu pode investir no personal. Eu sou uma defensora da prevenção. Eu acho que
Quando os pacientes chegam, quer se livrar de mim, eu vou te ajudar. Mas tu vai precisar tomar conta do teu tratamento. Exatamente. Se quiser se livrar de mim, tu vai ter que, né, conduzir o teu tratamento. O que é conduzir? Tá inserido realmente num exercício que seja o ideal pra ti. Primeiro que tu goste, né? Depois que seja o ideal. Buscar questões comportamentais, né, que permeiam a tua saúde. As questões nutricionais. Então, assim... É um conjunto, É um conjunto. de vários profissionais conduzindo a melhorar a tua saúde. Exatamente. E muitas vezes os terapeutas, e aí eu vejo como o educador físico entrando, né? Cada vez mais o educador físico está ocupando o cenário da área da saúde. Porque antes o educador físico participava, enfim, não estava inserido na área da saúde. Eu vejo esse profissional cada vez mais da minha equipe que eu tenho de mais hospitalar, assim, vamos dizer assim. Nós já temos educadores físicos que trabalham com prevenção e tratamento precoce, né? Então, não deixando a doença se manifestar, já buscando algo para antever. Entrando no cenário e trabalhando lado a lado com os fisioterapeutas, né, que tem uma outra proposta de tratamento, mas que também conflui em determinado momento. Então, quer dizer, hoje o educador físico ele faz parte da área da saúde. Faz parte né? da área da Ele saúde. também se insere nesse contexto de promover realmente saúde para as pessoas. Na realidade, Grazi, ele faz parte da área da saúde há muito tempo, né? Claro, mas ele está sendo, hoje em dia está sendo aceito. Valorizado. Aceito. Isso, Na verdade, a educação física, ela é da área da saúde há muito tempo, mesmo não nos considerando lá no início. Sim. Hoje somos mais aceitos. Sim. É uma vitória, uma batalha nossa. Claro, Né? isso é lindo. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente faz parte de muitas equipes multidisciplinares, né? Esse conjunto de profissionais pensando sempre em prol da saúde do paciente, do aluno, do... Cada um fazendo o seu papel, né? Exatamente, seu papel. Eu acho que o trabalho em conjunto hoje, cada dia, cada vez mais vai ser entrosado. Sim, sim. Então, Até porque a gente saúde é poder complexa. confiar em várias outras áreas e profissionais, né? Desde que sejam profissionais bem qualificados, que a gente confie e possa indicar sempre, né? Sim. É que nem personal. Às vezes o personal ele é indicado de um aluno para o outro. E é difícil alguém muito novo te achar por aí. Geralmente é indicação. Sim, um levando o outro. Um levando o outro. O médico também. Sim, Tu vai indicar sempre um médico de conhecimento que tu confia e conhece. Geralmente é assim, né? Sim. Fisioterapeuta é assim. Exato. Eu Teve mesmo resultado, indico foi meus. bem e aí segue com o tratamento, né? Segue com o tratamento. E essa questão da multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, que tem se falado muito esses termos, né? Finalmente acho que nós chegamos num momento em que a saúde está sendo vista de uma forma global. Exato. Porque antes o médico orquestrava, né? E muitas vezes os profissionais ficavam para trás, acuados, atrás de uma, enfim, de uma indicação do profissional que genuinamente participava do todo. Hoje a gente já vê que não é assim. E eu particularmente fico muito feliz. Porque eu estudei para ser médica, mas eu não estudei para conduzir as outras áreas da saúde, né? Então cada um tem que fazer a sua condução. Sua condição. E esse olhar de prevenção, esse olhar que antevê, né? Ele é um olhar fundamental. Nós temos mais perguntas que tu tá banando aí? Não. Não temos mais colocações? Só acenar, coraçãozinho. Beijinhos, coraçõezinhos, então tá. Nosso suporte técnico aí tá ativo no processo, né? E, enfim, então, olha que lindo isso aí, a gente poder olhar para uma pessoa e, bom, o que ela vai precisar de nós? De que forma nós, como equipe, podemos auxiliá-la? Seja para preparar para uma maratona, seja para simplesmente... De iniciar a correr. Exatamente. Seja para entrar numa academia. Exatamente. Ou para fazer qualquer atividade ao ar livre. Tudo é bem-vindo, né? Desde que seja em prol da saúde, né? Inclusive, voltando aos idosos, assim, inúmeros estudos mostram que a osteoporose, por exemplo, que é tão temida, né? Ela tem prevenção e uma das bases dela é o exercício. Inclusive, pacientes com osteoporose têm que se exercitar. Tem que fazer treino de força. Tem que fazer treino de força. Treino de força. Isso Treino aí. de força é igual a musculação. É super recomendado. Idoso estar fazendo treinamento de força em academia. Isso, Pra eu vejo que eles estão estruturar indo. a capacitar mais essa estrutura óssea, deixá-los fortes, aptos a desenvolver suas atividades diárias, né?
Sim. Por isso que nós temos muita adesão hoje dos idosos. Eu fico muito feliz. Isso é uma força-tarefa, né? Porque eu vejo assim... Mas o médico indicou, Isso é uma força-tarefa, porque eu vejo que vários colegas médicos, agora puxando a brasa pro nosso assado também, têm olhado dessa forma, né? Tem valorizado os demais profissionais, tem visto no exercício, porque se a gente vai voltar no tempo, por exemplo, a coisa de 10 anos atrás, em que se fazia qualquer procedimento minimamente invasivo, então em consultório, a indicação era fique 10 dias na cama para se recuperar. Teve dor nas costas, recuperação ao repouso. Não existe mais isso. Não existe. Né? Hoje até o repouso é dinâmico. A gente diz, ok, não volta para tuas atividades em plenitude, mas caminha dentro de casa, vai no banheiro. Antes tinha que ficar em repouso absoluto. Não existe mais repouso absoluto. Não tem indicação para nada. Hoje né? O movimento é o melhor remédio. É o melhor remédio. Olha que legal. Então é a ciência mostrando, né, através de estudos e a população aderindo, né? Os profissionais realmente buscando isso. Por isso que estamos aqui trazendo informação, né, para os pacientes, alunos. A Grazi vem fazendo isso muito bem, né, Grazi? Divulgando esse teu trabalho de prevenção, né, de tratamento, porque as pessoas com dor às vezes não querem fazer mais nada, né? Exatamente. Eles não querem buscar uma alternativa mais segura para tratar essa dor. Então, essa é uma forma de divulgação, né, do trabalho, não só o meu, como o da doutora Grazi, né, que trabalha com dor, né? E então, faz parte do processo esse tratamento, né, o tratamento da dor, depois encaminhar para ir desenvolver uma atividade sem intervenções mais avançadas aí. Nossa, esse é o nosso, a prevenção é o melhor remédio, né? Então, por isso que estamos aqui divulgando um pouco do meu trabalho, do trabalho da doutora, né? Isso aí. E trazendo informação para a comunidade de forma geral. Isso, né? Hoje em dia que a internet está tão lotada, né, de coisas, a ideia de trazer profissionais que saibam como conduzir, né, que tenham capacitação para isso, faz com que as pessoas se sintam seguras para estar ouvindo algo que vai trazer realmente um resultado. Exatamente, estamos aí para contribuir, né, ajudar. Isso aí, essa força-tarefa está grande, viu? Eu vejo movimentos assim incríveis. E como as pessoas elas já não estão mais quietas, elas já elas não se, vamos dizer assim, há um tempo atrás o que se falava era lei. O médico foi lá no médico, né, me disse e deu. Hoje as pessoas questionam, isso é muito bom. Questionam, argumentam. Exatamente, se tu questiona, o teu médico tem que estudar mais. Tem que estudar mais. Né? Ele tem que te dar uma informação mais segura, ele tem que te fazer um encaminhamento, entende? Então, o profissional que está te atendendo, o professor de educação física, o personal, ele tem que demonstrar que ele sabe o que está fazendo. Exatamente. Né? Ele sabe o movimento, porque assim, eu gosto sempre de falar, a distância entre um paciente que estar bem ou estar lesionado é basicamente uma questão carga, ângulo e o desconhecimento do tipo de pessoa que está treinando. Exatamente. Né? O que a gente vê na academia muitas vezes, mas a academia é perigosa. Claro, se não for bem conduzida, pode ser, né? Pode ser. Por isso que é importante a orientação do profissional. E tu confiar nele, né? E quanto mais conhecer o teu aluno ou o paciente, melhor vai ser esse trabalho, tá? Eu convido aqui a todos que não estão, que frequentem uma academia, busquem uma orientação, que se deem essa oportunidade, né? De vir conhecer, né? Então, não precisa ter receio, né? Não, se for bem conduzido, não. Aí já temos... Claro, né? Não dá pra ir pra aquela academia, se encher de peso, volta e meia a gente tá lá, pá! Quando vê, estoura um aparelho que acontece, né? Foi lá e fez de uma forma incorreta. O exagero também não é muito bom, né? Não, pra nada, né? Pra nada. Então, o equilíbrio. Eu tava dando uma olhadinha ali nas minhas anotações. Eu queria ver de ti assim, tecnicamente, né? Quero começar a correr, né? O que tu indica, o que tu faz, por exemplo, de treino de força? Existem cadeias musculares que tu aborda mais? O treinamento tem que ser geral? É importante treinar braço? Como é que funciona assim? Como é que é o teu treino? Então, para começar a correr, primeiramente tem que ter vontade, né? Sim. Vou começar a correr.
Usar roupas confortáveis, né? Tênis confortável, que te dê conforto, né? Qualquer um serve. Tá. E em segundo lugar, estar orientado, né? Por um professor. O que eu orientaria? Em primeiro momento, o pessoal nunca correu. Quero começar, mas eu não consigo, não aguento. Eu digo, vamos devagar. É um processo de adaptação, desde da parte cardiorrespiratória, desde a parte neuromuscular. Então, tudo que tu introduzir como novidade vai gerar adaptações, né, fisiológicas nesse teu corpo, né? A pessoa de primeiro momento ela não vai entender muito isso. Ela só vai lembrar que ela fica esbaforida e eu não consigo. Então, a gente introduz um trotinho com caminhada, vai alternando. Pode ser 1 minuto correndo, 1 caminhando, 2 correndo, 1 caminhando. A gente vai alternando o treinamento e com o processo de evolução, introduzindo mais tempo correndo, menos caminhando. Corre mais, caminha menos. E tu vai ver que essa falta de ar, a falta do fôlego vai melhorando. Porque tu vai condicionando a tua capacidade cardiorrespiratória a suportar mais tempo correndo, menos caminhando, né? É uma questão fisiológica que acontece no teu corpo. Mas isso tem que ser regular, tem que ser frequente. Não posso correr 1 vez por semana, daí eu vou só a semana que vem. Aí demora muito mais, né, essa capacidade de se desenvolver. E dentro da academia a gente começa a fortalecer o corpo como um todo, né? Não é porque eu vou correr que eu só vou treinar perna. Não, a gente tem que pensar no corpo como um todo. E também, se tu tá iniciando, vai gerar adaptações que o teu corpo vai sentir. Talvez algum desconforto a mais em alguma musculatura específica, outras não, e a gente vai adaptando. O início sempre é difícil, porque essas adaptações geram sensações estranhas no corpo, e até tu entender o processo, esse processo vai dizer, eu não aguento, não consigo, mas a persistência e a frequência é a chave do sucesso, né? Sempre. Então, qualquer um é capaz, orientado, né? Eu estou introduzindo vários alunos agora até para participar da corrida, lançamento da Orquídea aí. Então, pessoas que nunca correram vão participar. Estão começando já os treinos nesse processo. Fica o convite aí, pessoal. Fiquei o convite, já faço a propaganda, né? Isso aí. Assim, são pessoas que nunca correram e vão participar dos 3 quilômetros, dos 5 quilômetros. E vai ser correndo, caminhando. O importante é ir lá e participar uma primeira vez. Hoje nós temos muitos eventos esportivos na área da corrida, né? Sim, eu tenho observado. Em tudo que é cidade, tu pode ir todo final de semana, se quiser, tu pode participar. Tem várias distâncias, vários tipos de percurso, então só de querer ir participar, isso já é uma motivação. Claro. É ali que começa, né? Que te começa a te capacitar e a querer fazer mais. Sim. Orientado, então tu vai chegar lá com sucesso, né? Então, nós temos aí uns 2 meses para capacitar uns iniciantes que vão começar, e vão começar às vezes caminhando mais e correndo menos. Tudo depende da capacidade de cada aluno, né? De cada pessoa. Sim. Ela vai ser progressiva, sempre de forma progressiva, e ela vai chegar lá e participar. No dia a gente sempre dá um pouquinho mais do que treinou. Sim. E assim, tem todo depois dessa primeira vez, depois só vai ter a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta, e cada vez a gente vai melhorar mais esse condicionamento, né? É com a prática, com a frequência, com a regularidade e sempre com a orientação para ter o sucesso, né? Independente da distância, do nível de treinamento também, né? Não só iniciante, pode ser intermediário, avançado, sempre tendo a orientação do professor, é garantia de sucesso. Pois é, ali, várias vezes foco, disciplina, né? Porque o esporte precisa muito isso, né? Tem que ter frequência, porque nada que se faz uma vez ou outra vai dar algum resultado. Vai dar resultado. E eu vejo muitas vezes, eu tenho amigas que correm, né? É uma função mente-corpo. Porque eu sempre, a primeira pergunta que eu faço, porque eu sou uma pessoa super ativa, eu digo, meu Deus, que coisa monótona, tá lá correndo 3 horas, como é que tu faz isso? Porque, na verdade, a pessoa vai entrando, né, segundo elas, quero saber de ti também, qual é a tua experiência, vai entrando naquele mundo, né, e vai conseguindo
realmente se concentrar dentro daquele processo. Então, na verdade, acreditar que é possível também é parte do processo. É mental. Né? É muito mental. Muito mental. Todos os atletas assim, de maior performance falam muito e tratam muito a questão mental. Muito. Né? É um O que tu acha? conjunto que tem que andar junto, corpo e mente, né? O que tu fica pensando durante a corrida? Grande Quero parte saber. do processo é mental. Eu, na maioria das vezes, mentalizo todos os meus treinos que eu tenho que fazer e realizar. Tá. Desde o dia anterior, eu começo o dia mentalizando se eu vou fazer, que horário eu vou fazer, se eu vou conseguir fazer, tudo mental. Depois, simplesmente vou lá e executo. Durante a corrida, eu em particular, né? Durante um treino de corrida, na rua, na esteira, onde for, é um momento que eu crio muito, eu penso muito. Olha, temos uma imperativa aqui Eu também. Movimento. desenvolvo muitas ideias correndo, a maioria das delas. É mesmo. É. Uma meditação ativa ali, mas com... Sempre eu tô produzindo, correndo, eu processo viajo mental. total, correndo né? Sim. A não ser que seja um treinamento muito exaustivo, extenuante, né? Aí a gente só foca no treino mesmo, né? Na distância, nos metros, nos minutos que faltam e assim vai. Mas são níveis de treinamento, né? Tô falando eu como atleta amadora, né? Correr na esteira, por exemplo, é muito mental, porque a maioria das pessoas diz que não consegue, a maioria diz que não se adapta. É tão difícil na esteira quanto na rua, é fácil na rua, é fácil na esteira. Isso é mental, tu se permitir a fazer, é mental. É muito mental, né? Tipo, não sei correr na esteira, tu tá se bloqueando a ir correr na esteira. Sim. Né? Porque às vezes, por exemplo, na nossa região a gente não tem outras possibilidades de ir na rua. Sim, daqui a pouco 6 meses de frio, 6 meses de calor. Entendeu? Tu não quer te expor tanto ao frio, vou parar de correr. Não precisa, tu pode ir pra esteira. Tu não precisa só correr, tu pode pedalar, tu pode fazer um transporte, pode fazer outra atividade aeróbica nesse momento para não perder o condicionamento cardiorrespiratório. Claro. Não é o clima que vai me impedir de praticar. Eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus. Na nossa região faz frio metade do ano. Esse ano até que foi bonzinho, né? Então, se a gente vai utilizar isso como desculpa, a gente vai fazer exercício 6 meses, outros 6 meses vão ficar pra trás, né? Tem que arrumar estratégias. Se tá pra fora, vai pra dentro, troca, né? Porque é frio, vou pra hidro, mas é frio. Aí no calor é porque é calor. Então, é mais... tem algum... Olha as desculpas, gente. Tem que cuidar com isso. E o mental, por exemplo, a correr uma maratona, é muito mental. É muito treinamento mental. Teu corpo tá assim, preparado, tu treinou, se dedicou para percorrer aquela distância. São horas correndo. Então o teu mental tem que estar condicionado tanto quanto o teu físico, né? Então quem não tem uma força mental, um pensamento forte nesse momento, às vezes perde lá no final, perde desempenho, desanima, desiste. Então o pensamento, a tua cabeça que comanda muitas vezes. Mas, nossa, e resultado. E existem técnicas de presença. Eu li que os surfistas utilizam muito algumas técnicas, né, de se manter presentes no que está acontecendo para tentar transcender um pouco, né, isso. Porque eu acho que na corrida deve chegar um momento em que o corpo já tá pedindo, pelo amor de Deus, para com isso. A mente é que vai jogar um pouquinho mais pra frente, né? Viu, Simô? Não tem desculpa, tá? Não tem desculpa se você trabalhar. Continua o yoga e vai correr na esteira, minha querida. Isso aí, mas é o que eu faço. Viu? A mente vai te conduzir até o final. Às vezes o corpo só te leva. Eu particularmente, tenho grande problema com relação a isso. Eu sou mais anabólica, eu gosto de guardar, acumular músculo. E uma dificuldade maior em catabolizar e explodir, né? E a gente fica com as desculpas fisiológicas, mas na verdade é a mente que tá... A mente tá bloqueando, né? Então... Então, a atividade física, ela também condiciona o teu mental, né? Nossa, ela faz sim. Tu te permitir de ir além daquilo que tu imagina, né? Sim. Os desafios pessoais, seja lá qual for o esporte, né? A corrida, o futebol, o que for, né? Ela te condiciona a ir além. E a capacidade de tu se manter ali até o final exige muito do teu condicionamento mental, da tua memória, do teu esforço. Tu resgata inúmeras situações naquele momento. Situações da tua vida que vão te dar forças para tu ir até o final. Conseguir chegar. E depois aquela sensação de vitória, de conquista...
Não tem preço, né? Ah, eu faço ideia. Não tem preço, né? Em qualquer distância, tá? Não é só na maratona. Sim. É nos teus 5 que tu fez pela primeira vez, é nos 10, é nos 20, 21. Então, essas conquistas são realmente valiosas. E únicas, né, para cada pessoa. E eu vejo que os corredores, enfim, quem gosta de competição, que tem já esse ímpeto mais competitivo, cada vitória alimenta a próxima, né? Só alimenta. Só alimenta. É um vício, né? Exatamente. Vai alimentando. Vai Quanto mais tu conquista, mais tu quer conquistar. Né? Tu quer se desafiar, tu quer, né, ir além, né? Porque tu já conquistou aquilo. E agora, o que eu faço? Quero mais. Né? Sim. Quero ir além, né? É o ser humano tentando se superar, né? Se superar sempre, Isso né? é da nossa natureza. Exatamente. Em qualquer área, e desde que seja utilizado, então, para um vício que traga benefícios, né? Só benefícios. A gente sabe que a liberação de vários neurotransmissores acontecem durante o exercício. Então, tem pacientes que vão ter uma tendência maior a liberar dopamina, outros pacientes vão tender a buscar algo mais pleno dentro do exercício. Então precisa encontrar o exercício certo, mais adequado para cada pessoa e trabalhar dentro dele. Exatamente, se identifique, sintam bem-estar com essa atividade, né? E pode ser qualquer modalidade, né? Tem gente que não se identifica com uma, busca outra. O melhor exercício é aquele que a gente gosta. Nós, professores, também, cada professor se direciona para uma área de atuação da atividade física, né? Nem todos sabem tudo, né, pessoal? Eu sou especialista em treinamento de força e corrida. Eu tenho a minha colega que ela é especialista em treinamento funcional. Eu tenho a outra colega que é especialista em treinamento de atletas tenistas. Então, na nossa área também existem profissionais qualificados em determinadas situações. E se eu não estou apta a te treinar, eu vou te orientar a ir com um profissional mais capacitado para aquilo que tu busca, né? Nem todo professor sabe tudo. Claro. É assim em todas as áreas. áreas. A gente se direciona, a gente se orienta, indica. É assim que funciona, né? Os profissionais de educação física também têm preferências, atuam em modalidades específicas. Tem gente que trabalha só com a ginástica, tem professor só de bike, tem professor, né, de beach tênis, tem professor de tudo. Então, a gente, quando não consegue atender o aluno que vem nos procurar, a gente indica profissionais que a gente confia e que vai atender essa pessoa, né? Que legal, né? Olha só, uma área já tá se super expandindo em diversas e profissionais qualificados, né? E os profissionais qualificados. Porque aí você vai ficando especialista naquilo, exatamente. Né? E vai trabalhando. Eu vejo muito assim, o beach tênis tem sido uma modalidade muito procurada, né? Muito procurada. A corrida tem aumentado também, eu observo, dentro das academias também. Então, não tem desculpa, gente. A gente pode escolher o exercício que é melhor pra ti, né? Com uma boa orientação, não temos mais desculpa. Nós sabemos dos inúmeros benefícios de estar em movimento, né? Em movimento seguro, claro, mas estar em movimento. Sabemos que não existe idade para isso. Pode ser do bebezinho começando ali, né? Com certos tipos de movimento, até o longevo ali, que pode vir a marcas de mais de 80, 90 anos de idade. Nós temos já aqui em Caxias até academias para crianças, né? Sim. Com horário marcado, tu leva lá teu filho para ele desenvolver uma atividade locomotora, né? Psicomotricidade, com horário marcado, tu deixa lá a criança, vai ter professores qualificados para essa criança desenvolver a habilidade, né? Dentro da sua faixa etária já temos até isso. Não é só, né? Como estão evoluindo, né? Evoluindo baseado na necessidade da população. Na necessidade, né, da população. Muito lindo. É muito bom. Mas aqui nós ficaríamos o dia inteiro, né? Conversando a respeito de exercício, corrida, hein? Treinamento. Duas amantes do movimento aqui não assim, ó, papo não falta. Não falta. E nós já estamos chegando a quase 1 hora de programa, acredita? Já estamos a 1 hora conversando. Passa super rápido. E eu quero lembrar vocês que os Pix feitos durante o programa vão ser destinados à Casa Anjos. A Casa Anjos, ela atende, né, dá suporte, dá assistência para 200 crianças de 6 a 12 anos. E então, se você se identifica com essa causa, né,
Faça seu Pix e ajude aí essas voluntárias e voluntários a seguirem com esse lindo trabalho aí junto com as crianças. Trabalhando na base, né? Porque tudo que a gente faz para uma criança, para um grupo de crianças, a gente está conseguindo mudar o mundo. Então, se começar trazendo a consciência para uma criança, nós teremos adultos conscientes. Se começar demonstrando a importância do movimento para uma criança, o exemplo arrasta. Eu sempre falo, né? A melhor forma de a gente conseguir conduzir a educação de uma criança é servindo de exemplo. Então, estamos aí também para contar histórias, filosofar, trazer ciência. Né? Mais conhecimento à população. Isso aí. E dizer que não existe bloqueio ou limite, todo mundo é capaz. Né? Que legal, né, Sol? Todo mundo é capaz. Eu fiquei muito feliz, eu já conheci um pouco da tua história, mas fiquei contente por ver os detalhes dela, essa super profissional, mega dedicada aos seus alunos, né? Tem uma dose extra de paciência com alunos, né? E que ama o que faz, porque quem ama o que faz tá ali, ó, estampado no rosto, que vai fazer com maestria, vai fazer com dedicação total. Que tu continue modificando muitas vidas através do movimento. Isso é uma linda missão. Né? É uma linda missão. Ai, que bom. Obrigada, meu amor. Beijo. Obrigada, Eva. Adorei nosso Obrigada papo. pelo convite. E é um prazer estar aqui falando sobre atividade física. Isso, e voltaremos para próximos capítulos com a Sol, porque ainda tem muita coisa para contar para nós. Tem muita história. Beijo a todos. Tchau. Tchau.